Os pronomes assunto aqui da nossa conversa são palavras como aquelas conhecidas como pronomes do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, mas também como os possessivos, meu, sua, tua, nosso, vosso, também como os pronomes indefinidos, que como o nome já sugere, não tem lá a sua referência especificada, todo, algum, nenhum, também são pronomes. São pronomes aquelas palavras que são associadas à função de complemento de um verbo, os pronomes do caso oblíquo, me, mim, comigo e por aí vai. E é possível dizer que as palavras que integram esse grupo têm algumas características fundamentais em comum que nós precisamos conhecer aqui de saída. A primeira delas é a de que os pronomes assumem sua significação referencial apenas numa situação de uso, ou seja, assumem significado referencial apenas quando estão em contexto. Por exemplo, uma palavra como eu. Não é possível identificar um elemento concreto e constante no mundo natural que tenha que seja responsável pela referência desse pronome. Ou seja, nós sabemos que eu se refere àquele que detém a palavra, que no momento sou eu aqui que conduzo essa aula, que uso o pronome eu quando quero me referir a mim mesmo. Mas se fosse possível que você, aí que me escuta, tomasse a palavra e que nós passássemos a interagir, esse mesmo pronome eu passaria a se referir a essa outra pessoa que começou a desenvolver a sua fala, a desenvolver o discurso. O que acontece com o pronome ele? A mesma coisa. Dependendo do contexto em que esse pronome ele é usado, é que vai se saber exatamente a quem tal pronome se refere. Daí dizer que essa classe de palavras tem em comum o fato de que os pronomes assumem seu sentido mais específico, seu significado referencial, apenas nas situações de uso. Bom, outra característica comum às palavras da classe dos pronomes é que elas expressam uma das três pessoas do discurso. Pessoas do discurso é o que nós normalmente chamamos de primeira pessoa, aquele que detém a fala, segunda pessoa, aquele com quem se fala, e terceira pessoa, o assunto daquela conversação. Fora isso, pensando já no funcionamento dos pronomes, as palavras dessa classe podem desempenhar o papel de fóricos, e já veremos o que vem a ser isso, ou deiticos. Os nomes por si, claro, não são o fundamental, mas alguma nomenclatura é importante para que a gente consiga identificar bem o funcionamento de um pronome no texto. Então, numa breve distinção aqui entre eles, os pronomes fóricos são aqueles que atuam fazendo referência a alguma informação da própria superfície do texto. E aí eles podem atuar como anafóricos, o que inclusive é o mais comum, ou como catafóricos. A diferença é simples. O pronome é anafórico quando ele faz a retomada de alguma informação. Isso serve, por exemplo, para evitar a repetição de um substantivo, a repetição de um mesmo termo. Então, um pronome pode retomar aquilo que já foi dito. Quando se quer, por exemplo, criar um efeito de suspense, criar uma expectativa sobre o leitor, é possível usar primeiro o pronome, cuja referência ainda não seria conhecida, e só depois se esclarecer a que ou a quem aquele pronome se refere. Quando se faz, portanto, uma antecipação, o pronome funciona como catafórico. Os pronomes deíticos já são aqueles que não se referem à retomada ou antecipação de um dado, de uma informação da superfície do texto, mas sim fazem referência à própria situação em que a comunicação se dá. Daí dizer que existe uma deixis de pessoa ou uma outra deixis que é a de tempo e ainda a deixis de lugar, pensando que a categoria pessoa do discurso
é variável, não é? Em cada situação comunicativa existem diferentes pessoas em jogo, embora cada uma delas possa ser associada a quem fala, primeira pessoa do discurso, com quem se fala, segunda pessoa do discurso, ou o assunto, aí seria então a terceira pessoa do discurso. Essas categorias, que volto a dizer, dependem da situação comunicativa, pessoa, tempo e lugar, são categorias da deixis, são categorias deíticas. Bom, com essa introdução, podemos passar a um caso mais concreto e analisar a partir dele o uso de pronomes. Aqui temos um texto assinado por Silveira de Souza, Ecos no Porão é o livro, e especialmente aqui esse que vamos ler leva o título O Meu Secretário. Vejamos. Desde que contratei os serviços do meu secretário, comecei a perceber como vinha agindo de modo errado todos esses anos. Para começo de conversa, eu era um cara displicente no que se referia a roupas, ao vestuário em geral, aos detalhes que compõem uma boa aparência. O primeiro ato do meu secretário, logo que assumiu a sua função, foi pronunciar uma breve, mas lógica dissertação sobre a importância da aparência pessoal em todos os setores da vida pública e privada. É um ponto-chave, concluiu ele. Você tem de criar uma imagem e um estilo para que, enfim, as pessoas acreditem naquilo que você deseja que elas acreditem. Depois disso, ele arregaçou as mangas e pôs mãos à obra. Visitamos as melhores lojas, gastei uma pequena fortuna em camisas, sapatos, gravatas e outras peças. Ameacei resistir ao uso de gravatas por considerá-lo um costume idiota e incômodo. Tolices, disse meu secretário. Você nem imagina o efeito que uma gravata causa a determinada classe de pessoas. Enfim, creio que os nossos esforços não foram inúteis. Hoje até encontro gente que ri das minhas velhas piadas. Bom, aqui no fragmento esse narrador relata as interferências que o seu secretário recém-contratado efetuou sobre basicamente a sua aparência física. E por isso, em alguns trechos do texto, em mais de um trecho do texto, se faz referência ao tal secretário de que se fala aqui. Mas como você pode observar, há um cuidado em não repetir esse termo secretário, secretário, secretário ao longo do texto. Para se evitarem as repetições, são usados, entre outros recursos, os pronomes. Por exemplo, quando se diz aqui que ele arregaçou as mangas e pôs mãos à obra, ele retoma esse substantivo aqui, secretário. A mesma coisa acontece aqui um pouco antes, quando se diz que o primeiro ato dele, logo que assumiu sua função, foi pronunciar uma breve, mas lógica dissertação sobre a importância da aparência pessoal. Sua função aqui no contexto é a função do secretário. Como se vê aqui, são dois, entre outros usos no texto, em que os pronomes aparecem com a referência definida nesse contexto. Fora de contexto, não é possível dizer que sua se refira a secretário, mas nesse contexto sim. Ele, fora de contexto, não tem uma referência bem definida, mas aqui ele é inequivocamente o secretário. E essas palavras, como fazem uma retomada, são pronomes que atuam aqui como anafóricos. Aqui é um caso em que o pronome constitui uma anáfora. Não é a mesma coisa que acontece no próximo exemplo que veremos. É uma passagem bem curta de uma notícia publicada há um tempo pela revista Veja, que leva o título Tomara que ela acerte. Bom, aqui nós identificamos esse pronome ela, e não se sabe, quando se lê o título, a quem esse pronome se refere. Isso, inclusive, no jornalismo, é um recurso comum para chamar a expectativa do leitor, que, entre outras coisas, vai querer saber quem é ela, de que se trata. O correr do texto vai esclarecer. Se for a primeira-ministra de Israel, Tzip Livni poderá fazer a paz com vizinhos árabes, ou apertar o botão da guerra com ataque às instalações nucleares do Irã. Imaginando, claro, que a revista tenha uma linha editorial pacifista,
O desejo é o de que ela não aperte o botão da guerra e sim faça as pazes com vizinhos árabes. Tomara que ela acerte, então, tomando essa decisão. Ela quem? Tzip Livni, que poderia vir a se tornar, então, primeira-ministra de Israel. O que se vê é que primeiro aparece o pronome, depois se esclarece a sua referência. Nesse caso, o pronome aqui foi usado para se estabelecer uma catáfora, um tipo de antecipação. Isso pensando, portanto, nos pronomes desse primeiro tipo. Por enquanto, tratamos aqui dos chamados pronomes fóricos, os que retomam ou antecipam. Os pronomes podem ser usados em um texto para se referir a elementos da própria situação comunicativa em que aquela comunicação acontece. É nesse caso que nós os chamamos de pronomes deíticos. O nome em si não é o fundamental, porém é sim, bastante importante identificar esse caso, quer dizer, conseguir perceber quando os pronomes se referem a uma situação específica, a uma situação definida, a própria cena enunciativa em que se dá a conversação, em que se dá a comunicação. Nesses casos, os pronomes podem se referir aos participantes da comunicação. Aqui é o caso em que os pronomes se referem à primeira, à segunda ou à terceira pessoa, inclusive. Os pronomes podem se referir ao local, ao espaço em que se dá a comunicação, e os pronomes podem inclusive se referir ao tempo. Quer dizer, existe a deixis de pessoa, a deixis de espaço e a deixis de tempo. Não que deixis, volto a dizer, seja aqui o nome fundamental a se memorizar ou algo do tipo, mas o funcionamento, sim, desses pronomes que atuam como deíticos é bastante importante. É isso que, por exemplo, uma questão do vestibular Unicamp, no de 2010, esperava dos candidatos. Uma tira do cartunista Aquino, da Argentina, que foi inicialmente extraída do livro Toda a Mafalda. Enfim, essa tira na qual a conversa entre a personagem Mafalda e seu amigo, esse personagem aqui, o Manolito, depende, a compreensão dessa conversa depende de observar elementos deíticos que eram explorados aqui pela questão. Mas indo ao texto em si, que aqui é o que mais nos importa, se nota que há um diálogo, né? Inicialmente Mafalda que fala e ela diz: Você acha certo todo mundo deixar o país para trabalhar no estrangeiro? Claro que sim. Por acaso, quando meu pai veio para cá, ele não deixou a pátria dele por um país estrangeiro? Você é bobo, é? Este não é um país estrangeiro. Como tem gente boba. Bom, uma marca importante aqui desse gênero textual, história em quadrinhos, é a indicação de quem fala, não é? Aqui você vê que esse balãozinho é orientado para Mafalda, enquanto esse outro é orientado para Manolito. Essa indicação de quem detém a palavra é fundamental para se identificar o funcionamento desses pronomes deíticos. Nesse caso da fala de Mafalda, aparece aqui o pronome você. Em você acha certo todo mundo deixar o país para trabalhar no estrangeiro? E esse pronome se refere ao que nós vamos chamar aqui de segunda pessoa do discurso. Segundo a gramática em si, esse pronome é um pronome de terceira pessoa, porque, entre outras coisas, ele é responsável por uma flexão verbal na terceira, né? Como você observa aqui, acha, fica o verbo, assim como ficaria se aqui houvesse o pronome ele, né? Ele acha. Mas pensando no discurso, ou seja, na
comunicação em si, na construção desse texto, esse pronome se refere não a essa pessoa que detém a palavra, que portanto é a primeira, mas sim a uma segunda pessoa que nessa situação definida específica é Manolito. Volto a dizer, os pronomes se referem, quando deíticos, a elementos de uma situação definida, de uma situação específica. No caso, a situação específica é essa conversa entre Mafalda e Manolito, e a segunda pessoa, no momento em que Mafalda detém a palavra, é Manolito. Mafalda, no momento em que ela detém a palavra, é uma primeira pessoa. Mas observe aqui o segundo quadrinho. O balão agora é orientado para Manolito. É Manolito que fala. Portanto, Manolito, que aqui nesse primeiro quadro era a segunda pessoa, quando Mafalda detinha a palavra, passa aqui a ser a primeira pessoa, no momento em que quem detém a palavra é ele. Não é por outro motivo que esse pronome meu aqui serve para indicar que o pai de que se fala é o próprio pai de Manolito. E esse pronome meu é um pronome da primeira pessoa do discurso. Aqui, tanto no primeiro quanto no segundo exemplo, nós estamos então pensando na deixis de pessoa, não é? Aqui, segunda pessoa, aqui, primeira pessoa. Quando a gente passa para esse terceiro quadrinho, acontece um uso bastante importante do pronome este, que já não mais é fundamentalmente marcador de pessoa, mas marcador de espaço em que essa comunicação se dá. Bom, este aqui está relacionado a país, né? Quando ela diz este não é um país estrangeiro. Bom, ao afirmar este, ao usar o pronome este, Mafalda faz referência ao espaço em que ela se encontra. Então, quando o pronome este aqui se refere, portanto, a este país, se indica um país específico nessa situação definida, que é, aqui um dado de contexto que é importante considerar, a Argentina. Como sabemos que este país se refere à Argentina? Porque Mafalda é uma personagem feita por esse cartunista argentino que trata da realidade daquele país. Né? Embora ela trate de questões mais amplas, muitas vezes, de questões universais, a Argentina ali é o ponto de partida. Se o enunciador não fosse Mafalda, ou se o enunciador estivesse em outro país, este país não seria Argentina mais. Aqui, nesta nossa conversa, se eu me refiro a este país, onde está sendo feita a gravação deste vídeo, este país, na minha fala, é o Brasil. A mesma expressão, este país, na fala de Mafalda, se refere à Argentina. Inclusive, a graça da tira vem muito disso, de Mafalda não levar em conta essa diferença deítica. Ela não leva em conta que, para uma pessoa de fora da Argentina, que para nós que estamos aqui no Brasil, a Argentina é sim um país estrangeiro. Mafalda considera Manolito exemplo de uma pessoa muito boba, porque ele assume a possibilidade de que o seu próprio país seja estrangeiro, sendo que, na verdade, o que Manolito faz é conseguir olhar para a sua realidade, imaginando outra deixis possível, quer dizer, se colocando no lugar de um outro enunciador, de uma outra pessoa. Bom, e já que falamos aqui desse pronome, este, vale a pena uma consideração à parte, coloco aqui esse asterisco, que é o uso desses três pronomes e de suas variantes, né? Este, esse, aquele, o que valeria para esta, essa e aquela, ou mesmo para isto, isso e aquilo. Esses três pronomes têm uma distinção que pode ser deítica. Eu digo pode ser porque também há uma diferença, que não é o que está em jogo aqui agora, entre usar como catafórico um desses pronomes, e aí seria o pronome este, o catafórico, ou como anafórico, e seria esse, o indicado nesses casos. Mas o que está em jogo aqui é o quanto cada um desses pronomes faz referência a uma deixis de espaço distinta. Este
indica aquilo próximo da primeira pessoa. Este indica aquilo próximo do enunciador. Este está associado ao advérbio locativo aqui. Esse indica aquilo próximo do enunciatário. Por exemplo, imaginando que você aí que assiste essa aula esteja numa cidade diferente da minha, eu posso dizer que esta cidade aqui, de onde eu gravo, não é a mesma cidade que essa aí em que você se encontra. Então, esse, essa e isso se associa ao local do enunciatário, ao aí. Enquanto aquele se refere ao que está distante de ambos. Uma cidade que não seja nem a minha que estou aqui detendo a palavra, nem a sua que me ouve, é aquela cidade lá. Bom, essa diferença, como se vê, diz respeito a deixis, né? Aquele que detém a palavra chama o seu lugar de este lugar, chama o lugar do enunciatário de esse lugar aí, e um local distante de aquele local lá. São exemplos, mais exemplos, de como os pronomes podem atuar se referindo a uma situação definida ou como os pronomes podem atuar na deixis. Nesta aula sobre emprego dos pronomes pessoais, nós vamos contrastar usos que são comuns no cotidiano, no dia a dia, dos usos que são recomendados para a língua culta escrita, para situações escritas e mais formais também. Bom, ao tratar do emprego dos pronomes pessoais, nós falamos tanto dos pronomes do caso reto, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, quanto dos pronomes do caso oblíquo, me, mim, comigo, te, ti, contigo, ou alhe, se, si, consigo, no singular, e nos, conosco, vos, convosco, os, as, lhes, se, si, consigo, no plural. Aqui nessa nossa aula, nós veremos que são 4 as regras fundamentais que podem resumir o uso desses pronomes. E, nesta primeira etapa, vamos lidar com 2 delas. A primeira diz respeito a estes pronomes aqui, os chamados pronomes do caso reto. Vou aqui colocar em destaque. E a recomendação, aqui o postulado do português padrão é que esses pronomes do caso reto não podem funcionar como objeto direto de um verbo. Bom, para entender na prática como isso funciona, vamos aqui ver um trecho da letra da canção De Repente, composta por Samuel Rosa e Nando Reis, em que se usa o português popular. A canção popular, nada mais natural, não é? Diz aqui. Olhei. Não vi ela há muito tempo, há quanto tempo faz? Nem me lembro mais. Bom, o que nós vemos aqui no português popular que é diferente do português padrão, para o nosso assunto, para o que nos importa hoje, essa construção aqui, não via ela, em que nós temos um sujeito implícito, eu, não via, e esse pronome ela funciona como objeto direto. Segundo o português padrão, pronomes do caso reto, esse pronome está aqui, né? Ele ou ela, não podem ocupar essa posição, não podem funcionar como objeto direto. Então aqui nós temos uma construção que é própria da variedade popular. Não é da língua culta escrita. Na língua culta escrita, em vez de não via ela, nós teríamos algo como não havia. Então, esse pronome a, sim, no português padrão, funciona como objeto direto, mas o pronome ela aqui é próprio da variedade popular. Temos agora a variedade padrão, conhecida também como norma culta, variedade culta. Bom, vamos passar aqui para a segunda regra do português padrão. Ela diz respeito especialmente aqui a os pronomes mim e ti e a seus correspondentes eu e tu. Veja que é uma regra específica para primeira pessoa e segunda pessoa
no singular. Os pronomes eu e tu, especialmente esses dois, podem funcionar apenas como sujeito. Portanto, não serão regidos de preposição. Bom, para pensar sobre isso, vamos aqui recorrer a uma outra canção. É uma versão de uma canção italiana, que foi feita por Ana Carolina do Falcão. Quem de nós dois é o título? Diz assim, nesse fragmento. Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo, além do que já combinamos. Se nós quiséssemos substituir essa expressão aqui, entre nós dois, considerando que na canção é um diálogo entre um casal, né? Então são essas duas pessoas aqui em questão, se nós quiséssemos substituir por uma dessas possibilidades aqui, entre mim e você, ou entre eu e você, qual seria da variedade culta? Para o português padrão, seria esperado esse uso aqui. Na variedade culta, na variedade padrão, nós teríamos entre mim e você. Enquanto, por outro lado, aqui, entre eu e você, seria próprio da variedade popular do português. O que acontece? Nós temos aqui essa palavra entre atuando como uma preposição. E essa preposição rege esse pronome mim e esse pronome você. Isso, de acordo com a variedade padrão, é correto. Agora aqui, embora não haja problema nessa relação entre você e a preposição, esse outro uso em que a preposição, essa mesma preposição entre, rege esse pronome eu, não é aceito na variedade padrão, é próprio do uso popular. Porque, segundo o uso padrão, os pronomes eu e tu podem funcionar apenas como sujeito, portanto, não são regidos de preposição. Sobre essa regra vale, porém, um cuidado. E eu vou apresentar aqui 3 frases para que entendamos bem isso. A primeira diz, o contrato está disponível para mim. A segunda diz, o contrato está disponível para eu ler. E a terceira diz, o contrato está disponível para mim ler. Uma dessas frases não é do português padrão, não é do português tido como culto. Qual é a frase da variedade popular? Você consegue identificar? Essa terceira frase aqui, com essa construção para mim ler, não é do português padrão, ela é própria de uma variedade popular da língua portuguesa. Porque, embora haja aqui uma preposição, não é essa preposição que determina o uso do pronome, porque esse pronome aqui funciona como sujeito dessa forma verbal. E é próprio da variedade popular o pronome mim, atuando como sujeito desse verbo no infinitivo. Na variedade padrão, vale a regra segundo a qual pronomes eu e tu funcionam como sujeito. Então, nesse caso, em que há aqui o sujeito da forma verbal, é realmente o pronome eu que deve ser usado. Isso é próprio da variedade padrão da variedade culta. No entanto, se não houvesse aqui o sujeito de um verbo, seria o contrato está disponível para mim e não para eu, num caso como esse. Aqui o contrato está disponível para mim é a preposição que determina o uso desse pronome. Isso é próprio da variedade padrão. Em resumo, então, atuando como sujeito, pronomes eu e tu. Regidos por preposição, pronomes mim e ti.
Bom, continuando com a nossa aula sobre emprego dos pronomes pessoais, passamos agora para a terceira das 4 regras. E ela diz respeito aos pronomes o, a e lhe, aqui na terceira pessoa do singular, e os, as e lhes na terceira do plural. O que então nós precisamos saber aqui é que o pronome lhe e o pronome lhes, ambos, não podem funcionar como objeto direto. Dito de outro modo, se nós observarmos aqui o que acontece na terceira pessoa e o que acontece na primeira e na segunda, tanto no singular quanto no plural, nós vemos que aqui são 3 os pronomes que desempenham tarefas que aqui são desempenhadas por um só. Quer dizer, o pronome me, por exemplo, ele não faz distinção entre masculino e feminino, como o e a fazem. Fora isso, há uma outra distinção que é aqui a mais importante, que diz respeito às funções sintáticas. O pronome o, assim como a, os e as, esses pronomes são usados na função de objeto direto, completando um verbo que não exija preposição. Enquanto na condição de complemento de verbo, o pronome lhe, o pronome lhes, ambos são usados como objeto indireto. Se ele é objeto indireto e o e a objeto direto, o pronome lhe não pode funcionar como objeto direto. Leve isso em conta. Vamos ver aqui um trecho de uma canção de Jorge Benjor intitulada Princesa, em que ele diz: se você quiser, se você deixar, eu quero lhe convidar, eu quero lhe levar para passear. O que acontece? Aqui esse verbo convidar é um caso de verbo transitivo direto. No português padrão, portanto, o pronome lhe aqui não seria cabível. Para se referir a essa moça, a quem ele chama de princesa, o eu lírico deveria usar o pronome a. E aqui nós teríamos algo assim, convidar mais a, que por um processo aqui de alteração fonética, seria convidá-la. Não é? Esse R aqui se transforma em um L, e aí eu quero convidá-la, eu quero lhe levar a mesma coisa. Aqui esse verbo é transitivo direto. Levar alguém, levar algo, no caso levar a princesa, né? Então seria levar mais a, teríamos levá-la para passear. Bom, essa é a regra de número 3. Passando à regra de número 4, ela diz respeito aos pronomes se, si, consigo, que servem aqui tanto para a terceira pessoa do singular quanto do plural. Esses pronomes vão funcionar como reflexivos, e são reflexivos da terceira pessoa. Por isso que um uso popular, que seria dizer, por exemplo, eu se confundi, não é aceito, não é? Afinal de contas, é um pronome da primeira pessoa. Eu me confundo, ele se confunde, e por aí segue. Consigo, também como pronome reflexivo, é um pronome, assim como o pronome se, que deve se referir ao sujeito. Ele levou consigo, ela levou consigo, ela fez isso para si mesma, para si própria. Esses pronomes devem retomar o próprio sujeito, atuando, portanto, como reflexivos. Levando isso em conta, observe aqui como essa canção de Arnaldo Antunes subverte essa regra para construir um efeito poético. A canção leva o título Fora de Si e o eu lírico, nesse contexto, atua como uma pessoa que sofre de distúrbios mentais. A canção até foi trilha sonora de um filme cujo protagonista tinha essa característica. Bom, aqui se diz: eu fico louco, eu fico fora de si. Eu fico assim, eu fico fora de mim. Bom, no português padrão, vou tomar aqui o padrão nesse canto aqui como um rascunho, seria eu fora de mim, primeira pessoa, ele fora de si. O que acontece aqui, porém, se usa
eu fico fora de si, em vez de eu fico fora de mim, para reforçar esse efeito de que alguém sofrendo de uma doença mental e que, portanto, está fora do seu juízo, tão fora que ele fala de si como se fosse uma terceira pessoa. Ele não diz eu fico fora de mim, porque ele já não é mais parte desse corpo, ele já está fora dele, e aqui é um recurso poético, que se vê até na concordância, né? Em vez de dizer eu fico, ele passa a dizer eu fica, como se fosse outro olhando para si, outro olhando para ele mesmo. Então aqui se subverte essa regra de que se consigo atuam como reflexivos para se conseguir esse efeito poético.